Bom dia, gente. A paz do Senhor a todos. Talvez esse seja o cenário que vocês mais vão me ver, porque é onde eu passo uma boa parte do meu dia, né? Na cozinha, fazendo alguma coisa. E eu quis aproveitar esse momento, que a casa tá mais silenciosa, pra conversar um pouquinho algo aqui que eu tava pensando com vocês, compartilhar um pensamento. Vocês já pararam para pensar em quantas coisas a gente acaba se ocupando durante o dia? Quantas 1001 tarefas que a gente acaba se colocando para fazer porque quer fugir de algo que tá dentro da gente? Às vezes pode ser um sentimento que tá nos incomodando. Às vezes pode ser algo que aconteceu e aquilo gerou uma dor muito grande dentro da gente. E a gente tá ali sem querer apresentar aquilo ali pra Deus, porque a gente sabe que quando a gente apresentar, a gente sabe que na hora que a gente parar pra olhar pra dentro de si, que aquela dor ela vai vir à tona, que pode ser que ela doa mais do que já esteja doendo e a gente fica tentando fugir daquilo ali, sabe? A gente fica tentando esconder que tá sentindo aquilo ali e a gente não quer que Deus mexe naquilo ali, a gente não quer que Deus cure, porque a gente sabe que na hora que Deus colocar a mão, na hora que for pra Ele curar aquela ferida ali, vai doer muito. Então a gente fica fugindo daquilo ali. E quando a gente fica fugindo daquilo ali, a gente vai colocando outras coisas no lugar. A gente vai priorizando outras coisas, sabe? Pra fugir daquele momento ali. Às vezes a gente coloca 1001 serviços de casa pra ser feito e vai se sobrecarregando. Às vezes a gente busca o escape na comida e acaba engordando, né? E aquilo ali vai gerando uma ansiedade, e o tempo vai passando e a gente vai pensando que deixar aquilo ali esquecido, não mexer naquilo ali vai ser melhor. E não vai, gente, porque muitas vezes a gente vai perder o sono, a gente vai comer sem estar sentindo fome de verdade, só para tentar esconder, para tentar amenizar aquela dor ali que a gente tá sentindo. A gente vai tentar deixar aquilo ali para trás, pensando que, se eu deixar quietinho, chega a hora que vai parar de doer. E não para, gente. Deus quer tratar as nossas raízes mais profundas. Ele quer curar cada ferida que a gente carrega, sabe? Cada ferida que a gente tem. E para que haja essa cura, a gente precisa deixar Deus trabalhar. A gente precisa deixar Deus tocar naquilo ali. E é doloroso. Eu sei que é doloroso. Porque pra gente passar pela cura com Deus, Deus vai trazer aquele sentimento que você sentiu na hora da dor, ele vai trazer aquela frustração, aquela decepção, mas a gente precisa deixar Deus curar. Porque se a gente não deixa Ele tratar, se a gente não deixa Ele curar, nunca vai parar de doer, nunca. Vocês já ouviram aquela frase de quando você tá no processo de cura, quando você, por exemplo, quando você machuca e tem um corte ali, você precisa tomar anestesia dentro daquele corte e você pensa na dor que vai ser. Então muitas vezes você fala, não vou no hospital, vou esperar sarar por si. E vai criando uma casquinha, mas por dentro continua aquela ferida. Assim é com a gente. Então tem vezes que a gente precisa, escutar aquela frase, vai doer muito, mas vai cicatrizar e nunca mais vai doer.
E eu ouvi isso de Deus num sonho, ano passado. E eu tava sentada numa escada sangrando muito, sabe? E eu tava com a mão assim, e eu falava pra Deus, não, eu não quero que mexe, não, deixa aqui, vai passar. E Deus falava pra mim, eu vou abrir, vai doer, mas eu vou sarar, eu vou curar. E, gente, o processo de cura com Deus, ele é um processo muito doloroso. Mas ele é um processo muito necessário da gente viver. E durante todo o tempo que eu fugi de passar ali aquele processo com Deus, sabe? Foi um tempo que, assim, eu engordei demais, gente. Foram 10 quilos em poucos meses. Porque eu buscava na comida uma forma de amenizar, sabe? Aquela ferida ali que estava aberta. E eu acho que isso acontece não só comigo, mas com muitas pessoas. Porque a gente quer fugir da dor, a gente quer que aquilo ali não doa mais. E para que isso aconteça, para que não doa mais, a gente precisa encarar esse processo com Deus, a gente precisa ser forte, a gente precisa deixar Ele trabalhar, Ele tratar. E muitas vezes esse tratamento vai ser com um confronto muito grande, porque Ele vai confrontar nós mesmos, sabe? E a gente olhar para dentro de si não é fácil, porque a gente passa a enxergar o quanto nós somos ruins, o quanto em nós existe egoísmo, sabe? Muitas vezes a gente se apega tanto naquela dor ali que parece que se Deus tirar ela da gente não vai sobrar nada. Mas a dor que a gente sente, ela não pode ser a nossa identidade, ela não é a nossa identidade, sabe? A nossa identidade é aquilo que Deus colocou em nós. A nossa identidade, ela não é uma dor que a gente viveu, ela não é algo que a gente fez, ela não é a bondade que a gente faz pro outro. A nossa identidade, ela tem que estar firmada em Deus, a nossa identidade, ela tem que ser descoberta em Deus, porque é só Ele que vai nos convencer de quem nós somos, porque o mundo, o tempo inteiro, ele vai tentar nos diminuir. Ele vai tentar nos falar o contrário daquilo que Deus colocou na gente, daquilo que Deus firmou dentro da gente. E só a partir daí, desse momento de cura, desse momento que a gente deixar Deus trabalhar, que a gente deixar Deus mostrar quem nós somos, é que tudo na gente vai começar a funcionar perfeitamente, sabe? Não em todo o tempo, mas a gente vai ser transformado, a gente vai deixar de se sobrecarregar com muitas coisas que a gente coloca no dia a dia, que nos faz mal, que nos deixa cansados, que nos deixa triste. A gente precisa buscar em Deus a cura, o tratamento para compulsão alimentar. A gente precisa buscar em Deus tudo que tá desalinhado na gente, porque é Ele que tem a cura, é Ele que tem tudo que nós precisamos. Deus tem todas as respostas, sabe? Que hoje você possa tirar um tempinho para olhar para si, para dentro de si e entregar a Deus aquilo que Ele já está te pedindo há um tempão e você tem medo de entregar, com medo de doer mais, com medo de ter que encarar aquele momento ali novamente, sabe? Muitas vezes, gente, não vai acontecer de novo, mas Deus vai nos levar naquele lugar, naquela hora que doeu, para Ele mostrar o que está dentro da gente, para Ele mostrar o que Ele precisa curar. Que hoje você fique na certeza de que Deus quer curar cada uma das suas feridas lá na raiz,
nas raízes mais profundas